Enquanto as exportações são frequentemente destacadas como vitais para o agronegócio brasileiro, a importação desempenha um papel igualmente importante no setor. Ter a importação como estratégia é fundamental para as empresas que buscam se manter competitivas e sustentáveis em um mercado cada vez mais globalizado. A importação proporciona diversos benefícios para o agronegócio brasileiro, como o acesso a produtos exclusivos, a diversificação de mercados, a otimização de custos, o estímulo à inovação e o aproveitamento de benefícios fiscais. Nossa equipe conversou com a especialista Andréia Pedrosa, que explicou os principais benefícios da importação para o agronegócio brasileiro. Hoje, para você fazer a importação, ela acaba trazendo muitos benefícios, né? Principalmente trazendo novas tecnologias tanto para o agronegócio quanto para qualquer empresa. Então, quando a gente pensa num processo que tem muita exportação, então hoje o nosso agronegócio ele tem um boom, né, na exportação. Se ele consegue trazer tecnologia, o próprio produtor ele acaba tendo muitos ganhos. Então, quando a gente pensa em máquina, equipamento, drone, esses são produtos que não são fabricados no Brasil e que você consegue trazer num custo acessível. Normalmente as empresas e as pessoas, os produtores, eles têm receios. Eles falam, ou eu sou pequeno, não faço importação, ou eu não sei fazer importação, então por isso que eu acabo não buscando uma solução. Mas existem muitas soluções hoje que facilitam o produtor de trazer uma tecnologia nova, né? Se você olhar para drone, o drone pulverizador, o drone consegue auxiliar na plantação. Então, assim, ele tem uma série de benefícios. É um investimento de um equipamento, né, que acaba sendo um investimento para o produtor, mas ele traz um ganho enorme. E o medo de fazer importação, eu acho que é mais um mito do que um problema, porque hoje não é difícil fazer importação. Você consegue ter benefícios ainda para importar. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para reduzir a carga tributária da importação, que é alta, né? E se é um produtor que faz exportação, ainda tem outras vantagens que a gente consegue utilizar, que chama drawback, que aí é um benefício para quem exporta e precisa importar ou insumo ou importar equipamento, entendeu? E como esses benefícios fiscais aí impactam, né? E como as pessoas podem fazer para ter acesso? O benefício fiscal, por exemplo, quando a gente pega um produto que tem um ex-tarifário, o que é um ex-tarifário? É o governo entender que aquela tecnologia ela não existe no Brasil e ele vai dar um benefício de uma isenção do imposto de importação, então não se paga o imposto de importação na entrada, para aqueles produtos e equipamentos que a gente não produz ou é uma tecnologia que ainda não existe aqui. Então, quando você consegue fazer o pleito do ex-tarifário, você reduz o imposto de importação. O imposto de importação, ele é custo para qualquer empresa e para qualquer pessoa. Então, quando você vai fazer uma importação, o primeiro custo que você tem é o imposto de importação. Ele, dependendo do produto, ele gira em torno de 12%, 14%. Então, essa seria a primeira redução que você consegue com benefício, né? Se você está trazendo um insumo que não tem e que o governo classifica que é importante, ou se você está trazendo um equipamento que também não tem fabricação nacional e que ele pode te dar essa isenção do imposto, né? A segunda análise que a gente faz é do próprio ICMS. Então, depende do estado que o produtor está, ele pode utilizar benefícios do ICMS por importar por portos como Santa Catarina ou outros portos, que também vai reduzir a carga tributária do ICMS, né? E você tem algumas vantagens quando esse produtor ele é exportador. Então, quando a gente pensa no drawback, eu posso importar insumo sem recolher imposto ou do que eu já exportei, que eu acho que é o mais seguro para quem está começando, né? Você tem algumas modalidades de benefício. Esse é um benefício que seria mais seguro a gente olhar primeiro para o passado. Então, eu olho o que você exportou e dentro do que você exportou,
a gente faz uma solicitação para fazer uma nova importação sem recolhimento de imposto. E mesmo que esse produtor não tenha importado, ele pode ter comprado um insumo no mercado local, né? Então ele fala assim, eu não trabalhava com importação, trabalhava só com exportação. Aí, ok, só que o que você comprou que é um produto importado? Eu comprei esse insumo. Então, esse insumo a gente consegue trazer numa importação sem recolhimento dos impostos. E, de uma certa forma, como que a importação complementaria a exportação, principalmente aí no setor agrícola? Eu acho que a importação ela vai ser ou de insumo, que a gente tem muito insumo que a gente acaba importando mesmo, né? Então, você tem fertilizante, você tem vários insumos que você é obrigado a trazer de fora ou a comprar no mercado local, mas ele é um insumo importado. E você tem os equipamentos, né? Então, o insumo ele vai auxiliar no próprio processo de produção ali do plantio e os equipamentos também. Então, depende muito do tamanho do que a gente está trabalhando e do que é a necessidade desse produtor, né? Então, às vezes é uma necessidade de aumentar ou de diminuir mão de obra, ele fala, eu preciso aumentar minha capacidade ou ser mais ágil. Então, aí você tem equipamentos lá fora que podem te ajudar muito com isso, né? Além dos insumos. E os principais desafios enfrentados aí pelas empresas desse setor? Eu acho que o principal desafio é o medo de importar. Eu acho que esse é o primeiro, porque eu vejo ainda, né, a gente acaba conversando com muita gente dessa área e as pessoas acham que elas não têm como fazer importação. E hoje, a importação, ela deveria não ser, é um mito mesmo, porque é super... se você está bem orientado, se você tem uma empresa que vai realmente fazer o processo de importação para você, você não teria nenhuma, não é para ter dificuldade, né? É claro que todo o processo de importação, ele tem processos, ele tem procedimentos que devem ser seguidos, né? Então, a empresa tem que ter radar, ela tem que estar credenciada na Receita Federal. Então, mas são procedimentos que não são impeditivos, eles são tranquilos para serem feitos, para que você consiga fazer a sua importação ou a sua exportação. A exportação, ela é muito mais tranquila, né? Porque normalmente o produtor fala, eu vendi, retira aqui, ou no máximo ele entrega no porto. Então, o processo de exportação, ele fica muito tranquilo para quem está realizando a exportação, para quem é o produtor. Mas quando você olha para a importação, ela só tem passos, né? Então você tem que seguir aqueles procedimentos para que você não tenha dificuldade. Tem que conhecer o produto, tem que fazer avaliação se esse produto tem alguma regrinha, se eu preciso ter aprovação do mapa para importar, ou se eu preciso ter uma aprovação da Receita Federal para utilizar um ex-tarifário. Mas quando você está bem orientado, esse processo é muito tranquilo, entendeu? E como que a LinkMax pode estar auxiliando, então, as empresas desse setor agrícola, as pessoas que necessitam desenvolver essas estratégias? Como vocês podem estar auxiliando? A gente faz hoje o processo inteiro, né? Então, como a gente é uma importadora, o produtor, ele pode chegar com a gente desde busca esse produto para mim. Então, normalmente a gente acaba atuando lá fora, auxiliando a buscar o produto que ele está precisando aqui no Brasil, para que ele não tenha essa preocupação, né, de ter que encontrar alguém lá fora, para ele não ter medo de comprar, porque a gente já tem esse processo bem estabelecido, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. Então, a gente também tem as certificadoras que vão ter certeza que o que a gente está oferecendo aqui é o que a gente está comprando lá, né? Porque às vezes tem essa preocupação, eu estou comprando um produto que depois eu só vou descobrir se é o que eu estou precisando quando chegar. Então, a gente faz desde retirada de amostra, validação de amostra lá de fora. Depois a gente orienta a empresa a fazer todo o processo, vamos tirar o seu radar, se você não tiver o radar, então a gente faz auxílio para tirar o radar, efetua a compra, né? Tem várias modalidades de fazer importação. A modalidade mais simples, que eu falo para começar, é a de encomenda. Então, o produtor, ele encomenda um produto para a gente vai, busca esse produto e traz para ele, num custo que é o custo se ele fizer a importação direta, o custo é muito parecido.
né? Então facilita o processo do produtor para ele começar a fazer as importações, sem ele só tem ganho, né? Porque ele acaba tendo acesso a um produto com mais tecnologia, tendo um custo super acessível e aumentando aí a sua produção no dia a dia dele, né? Então é isso, a Beleza. gente faz bastante. É muito legal trabalhar com o setor de agronegócio, né? Então é bem interessante.